Ele nos ouve. Isso é gratificante demais. O texto que lemos em Gênesis 18, do 8 ao 19, relata uma história bastante conhecida. História que eu acho que todo cristão já leu, ou pelo menos já ouviu, quem não leu. A história de Agar, a história de Ismael, o nascimento de Isaac, quando ele foi desmamado, uma história muito conhecida, mas eu queria trazer um contexto histórico para a gente entender um pouco mais dessa história aqui. A palavra de Deus eu acho muito interessante, ela não se renova, ela é nova. Renovar é algo que é velho, ela é nova a cada manhã, e a gente aprende com ela muita coisa, no mesmo tema, no mesmo texto, no mesmo assunto. A gente vê tanta coisa. Eu, quando eu estava me debruçando para estudar esse assunto, eu inclusive encontrei até uma palavra na pesquisa que eu não tinha encontrado ainda, não tinha visto ainda, não tinha ouvido ainda. Vou compartilhar também com vocês, mas queríamos trazer um contexto histórico. Para entendermos melhor essa passagem, a gente precisa voltar um pouquinho antes. A gente leu o capítulo 21, como disse, do 8 ao 19. Antes, porém, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor se utilize de nós como canal de bênção e que a gente possa estar com o coração aberto para receber a palavra. Essa semana, estudando algo muito interessante, a igreja hoje já tem uma coisa que a gente precisa, eu diria que é se policiar. A gente tem muita igreja teologicamente muito correta, muito conhecimento teológico e uma espiritualidade baixa. E por outro lado, a gente vê muitas igrejas com uma espiritualidade muito alta e uma teologia muito rasa. E a gente precisa ter esse equilíbrio. É como se estivesse num barco e são dois gêneros. A gente tem que rimar com os dois: espiritualidade, oração e leitura da palavra. A palavra, ela é a espada, mas a espada, ela bem afiada e jogada no chão, ela não vai fazer nada. E um guerreiro, por mais que esteja preparado, ele sem a sua arma, ele também vai fazer muita coisa. Então, é a espada e o espírito. A gente precisa entender isso. E vamos orar, sabendo que o Senhor já se faz presente antes mesmo do primeiro crente entrar aqui, mas a gente precisa pedir mais e mais a Ele. Como já foi dito, Ele ouve o nosso nome. Amém? Curvamos nossas cabeças. Pai amado, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Passando por responsabilidade muito grande, meu Pai. O Senhor, queremos pedir que seguimos nós como canal de bênçãos, Senhor. Pensando que nós não merecemos, mas é a Tua igreja. É a Tua igreja que precisa ouvir a Tua palavra, Senhor. Pensando que fala conosco nessa noite. Como sempre digo, Senhor, que o nosso coração ele é o solo, e que esse solo seja pronto para receber a semente, que é a Tua palavra, Senhor. Pai, que possamos estar aqui desligados de tudo lá fora, Pai Santo. Pensando que possamos estar ligados a Ti nesse momento, com os pensamentos, nossos pensamentos cativos ao Senhor, cativos aos céus, Pai. Porque se não for assim, Senhor, não vale a pena estarmos aqui. Pai Santo, se estivermos aqui, não estivermos com o coração e com a mente voltada para o Senhor, não adianta estar presente. Possamos verdadeiramente nos colocar aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E como eu disse, precisamos voltar a alguns capítulos, e em Gênesis 15 a gente vai ver, eu não vou ler por uma questão de tempo, mas vocês podem ler depois em casa, ou melhor, mas não olhou para mim ali agora, eu vou ler rapidamente. Capítulo 15, a aliança que Deus faz com Abraão, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno?
Eliezer, disse mais a Abraão: a mim não me tem dado filho, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Alguém me enviou a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que da tua entrância a ele será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Então ele disse: assim será a sua descendência. Deus havia prometido um filho a Abraão, e dele faria uma grande nação. E no capítulo 16 de Gênesis, no próximo capítulo, no contínuo da história, nós vamos ver que Sara, como algumas vezes algumas pessoas fazem, ela decide ajudar Deus, e ela entrega sua serva a Egito, Agar, para que Abraão desse com ela, e era algo comum para ela, e ela Agar engravida e passa a desprezar Sara. Ela se achava, porque a mulher que concebia naquela época, ela se achava mais importante que as demais, e ela começa a desprezar Sara, e em virtude disso surge um conflito com Abraão. Sara discute com Abraão, diz que a serva está zombando dela, e Abraão diz para ela: a serva tua faz o que te parecer bem. E Sara corrige Agar, castiga Agar, e Agar foge. Provavelmente ela apanhou bastante e ela foge, e é aí que acontecem algumas coisas que a gente vai comentar. E aí ela foge, e quando ela foge, no capítulo 16, ela está no deserto, e lá o anjo do Senhor aparece a Agar, ainda no capítulo 16, e diz que ela deve retornar, se humilhar sua senhora, e ela volta para o seio da família. E ainda diz mais: ele diz: olha, você vai ter um filho, o nome dessa criança vai ser Ismael. E isso também é um significado, vocês depois podem ler. O nome de Ismael significa Deus ouve. Agar obedece, volta para a família, a criança nasce. E chegamos aí agora no capítulo 21, lemos, onde vem o cumprimento da promessa de Deus para o filho de Abraão e Sara. E 10 anos depois, mais ou menos 10 anos depois, Sara fica grávida, nasce Isaac, o filho da promessa. E quando ele cresce, a leitura que fizemos, ele é desmamado, e é feita uma festa. E nessa festa, ela vê Ismael zombando de Isaac, e gera uma nova crise familiar. E ela exige dessa feita. Anteriormente ela falou, Abraão disse: olha, faz o que parecer bem os teus olhos. Só que dessa vez ela não, ela disse: você tem que expulsar ela. Ou seja, eu coloquei, ela voltou, eu aceitei, mas agora você vai colocar, ela não vai ter como voltar. Deita fora esta serva e seu filho. Versículo 10 do capítulo 21. Como lemos, Abraão ficou angustiado, e Deus diz que ele fizesse, obedecesse, porque era de Isaac que ele iria ter sua descendência. Assim, Agar e Ismael são enviados ao deserto. Uma história assim, que é de certa forma comovente, faz tal. E eu queria, dentro dessa história, desse assunto que lemos, comentar algumas coisas. Tem muitos ensinamentos, tem muita coisa para aprender, mas eu vou comentar pelo menos 4 tópicos. Primeiro, existe um momento em que Deus nos permite ser levado ao deserto. A gente vai ver que Deus permitiu que ela fosse levada ao deserto. Outro ponto que a gente vai comentar é: Deus não esquece o que prometeu. Um outro ponto é: a força para nos levantar e levantarmos outros vem da palavra de Deus. E o quarto e último ponto: o milagre só acontece quando obedecemos a palavra de Deus. São 4 tópicos que iremos comentar. No entanto, essa leitura tem muito ensinamento, mas muito ensinamento. Se a gente ler observando bem, a gente descobre muita coisa, pedindo a orientação do Espírito Santo, óbvio, que Ele é quem nos faz entender, Ele é quem se revela, Ele é quem ilumina a gente para entendermos. A gente aprende muita coisa. O texto diz lá: Abraão levantou-se de madrugada, tomou o pão e o odre de água, deu a Agar.
Tem pessoas que fazem isso, é interessante, se a gente pudesse imaginar essa cena. Agar saindo como um filho adolescente, caminhando pelo deserto de Berseba. Agora meu esposo tinha perguntado se aquela era a mãe de Caio. Imagina um adolescente da cidade, a mãe saindo com ele no deserto, com pouca água, pouco pão. É uma cena que você fica pensando, como seria, como ficou o coração de Agar, como dava a cabeça dela. E essa era uma região extremamente árida, calor intenso, pouca água, nenhuma sombra. A Bíblia vai dizer que a água acaba e ela deixa o menino debaixo de uma arbusto, se afasta e diz: não quero ver o menino morrer. Aqui a gente encontra duas verdades muito profundas. O deserto é o lugar onde nossas forças acabam. Quando a gente é colocado no deserto, ali a gente passei por uma situação, alguns irmãos sabem, e ali você não pode fazer nada, está além das suas forças. Você se sente prepotente, você não tem como fazer nada. E era isso que ela estava. Agar estava rejeitada, sozinha, sem recursos, sem esperança. Mas o bom é que a história não termina no deserto. O segundo ponto é: Agar representa o rejeitado, o estrangeiro, o marginalizado. Ela era mulher, escrava, estrangeira. Nesse contexto, ela estava na pior posição, na posição mais baixa da sociedade. E aí que é uma coisa interessante, mas é justamente para ela que Deus aparece. E quando eu disse que foi uma palavra que eu realmente não tinha visto, ou não tinha, se vi, não me percebi ainda, estudando a Bíblia, eu já vi muito falar em teofania, e eu até entendia, não, me foi ensinado que teofania é quando na Bíblia aparece o nome do anjo do Senhor, com letra maiúscula, que se diz que é uma teofania, é quando Jesus pré-encarnado, ou seja, antes do nascimento, aparece. Só que alguns teólogos dizem que não é apenas isso que é teofania. Alguns teólogos dizem que lá no Éden também houve uma teofania. Quando Deus falava, Adão e Eva, era uma teofania. Não era Cristo pré-encarnado, mas era uma teofania. Quando Moisés fala com a sarça ardente, é uma teofania. Mas a palavra que eu encontrei é cristofania, é Cristo pré-encarnado. E isso acontece a primeira vez na Bíblia, justamente para buscar. Cristo até então não havia aparecido nem para Abraão, nem para Noé. Essa cristofania não havia acontecido de forma alguma ainda na Bíblia, mas ele acontece para uma escrava abandonada no deserto. E a gente fica... Isso nos mostra coisas tremendas sobre Jesus. Isso nos mostra o caráter de Deus. E ao longo da Bíblia nós vemos esse padrão. Deus se aproxima de escravos, pobres, abandonados, estrangeiros, e alcança o seu ponto máximo, justamente em Jesus. Ele constantemente se aproxima de pecadores, rejeitados e marginalizados. E a primeira aparição, é interessante que a primeira pré-encarnação de Cristo foi justamente para uma mulher, para uma escrava, abandonada, e seleção de imagem para a gente. E a gente às vezes acha que é alguma coisa. E tanta gente aí, em situação tão difícil, Deus fala com ela. Tanto morador de rua, drogado, marginalizado, Deus fala, como fez com Agar. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Deus nos permite se levar ao deserto, e no deserto Ele nos ouve. Ele permitiu que ela fosse lá, Ele permitiu que ela fosse levada. E Deus não esquece o que prometeu. O segundo tópico que a gente vai falar, versículo 17, diz isso: Deus ouviu a voz do menino. Quando eu estava falando aqui no contexto histórico, a gente viu que o nome do menino é Ismael, significa Deus ouve.
Deus já havia declarado isso antes, no capítulo 16. Em outras palavras, Deus está dizendo: Deus está sendo fiel à sua palavra. Ele havia dito antes a Agar, antes mesmo do menino nascer. Isso revela um princípio importante: Deus nunca esquece o que promete. Deus jamais esquece o que prometeu a mim e a você. É bem verdade que o cumprimento da palavra, da promessa, melhor dizendo, leva tempo. E esse aprendizado para nós mesmo leva um tempo, muitas vezes vai acontecer, pode passar anos, mas Ele é fiel. E se ele e você tem promessa de Deus, creia, continue esperando, Ele vai cumprir. Ele nunca esquece o que promete. E é uma outra lição que a gente aprende aqui. O terceiro ponto é a força para nos levantar. E levantar-nos outros vem da palavra de Deus. Na nossa versão ela tem assim: ergue-se e levanta o menino. Mas em outra versão tem assim: levante-se, levante o menino, segure-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agar estava emocionalmente destruída. Ela estava no deserto, com fome, com sede, na expectativa de seu filho morrer. E o anjo diz: levante-se e levante o menino. Ela havia se afastado porque não suportava ver o menino morrer. Mas quando o anjo fala: levante-se, Agar certamente ela já havia passado, e a gente sabe, porque no capítulo 16 ela havia fugido de Sara, que ia para o deserto. Ela já havia passado por experiência no deserto. Agar, ela não era a primeira vez que ela estava no deserto, ela já havia passado por experiência no deserto. Provavelmente ela poderia sozinha encontrar um caminho, mas Ismael não. Ismael era um adolescente, nunca tinha passado por isso, e por isso ele precisava que ela levantasse ele. Para se levantar, Ismael recebeu a ajuda da mãe, que por sua vez precisou levantar-se sozinha, apoiada apenas pela palavra de Deus, a palavra vindo da parte de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes nós ficamos esperando a ajuda de alguém para nos levantar do local que estamos, da posição que estamos. Mas se eu e você conhece o Senhor, se eu e você já tivemos outras experiências com o Senhor, já fomos levados outras vezes a outros desertos, então não é para a gente ficar esperando que alguém venha nos levantar. Não. As dificuldades acontecem, mas a gente não pode ficar esperando. A força necessária para se levantar, que Agar recebeu, foi a palavra, foi o anjo que falou. E que eu queria que, como orei aqui no início, dizendo que o Espírito Santo é quem faz certas coisas em nossa vida, quem trabalha em nossas vidas. E que nessa noite essa palavra que você está ouvindo, ela viesse assim como a palavra do anjo do Senhor. Ela viesse para a minha e para a sua vida. Você que está parado, você que está sentado, você que não tem coragem nem força, ou acha que não tem força para se levantar. Mas se você já teve experiência com Deus, assim como Agar, se você já foi levado a desertos com Deus, assim como Agar já foi, já havia ido, o Senhor está te dizendo nessa noite: levante-se. Não espere ninguém, levante-se. É a palavra de Deus que vai levantar. Porque a palavra tem a força necessária para nos levantar nesse dia. Algo também que podemos perceber que ela havia desistido. Como dizemos muitas vezes, ela tinha entregado os pontos, ela deixou o menino, já achava que ele ia morrer, provavelmente achava que também ia morrer. Ela já havia desistido. No entanto, a palavra diz: pegue o menino novamente, ou seja, volte a cuidar, volte a acreditar, volte a caminhar. Deus estava restaurando em Agar a esperança de mãe dentro dela. Ela já não se achava
com condições. Talvez eu e você tenha desistido de um filho, uma filha, de um diálogo, de um sogro, de um vizinho, de um amigo, e desistir no sentido até de orar. Muitas vezes a gente diz até assim, ali só Deus, mas é quando é só Deus mesmo, e aí a gente já não ora mais, já não visita mais, já não fala mais do amor de Deus para aquela pessoa. E eu quero te dizer nessa noite, não desista dele, não desista dela, não desista daquela pessoa que você vinha caminhando com ela, que você orava por ela, que você orava com ela, que você falava do amor de Deus para ela. Volte a sentir a alegria de ser mãe. Volte a sentir a alegria de gerar filhos. É isso que precisamos. Enquanto igreja do Senhor, muitas vezes as pessoas até caminham com a gente algum tempo na igreja e de repente se afastam. Para de vir, a gente orava para aquela pessoa, orava para aquela pessoa. E paramos de fazer. Assim como Agar deixou o menino para morrer. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite: não desista dele, não desista dela. Volte a orar, volte a falar do meu amor para ele, para ela. O Senhor está despertando em nós novamente esse desejo, que as coisas do dia a dia nos fazem esquecer. Então possamos pensar isso, possamos perceber isso. Podemos perceber ainda que não havia água, solução ou milagre visível ainda. Mesmo assim, o texto diz que ela se levante, ou seja, ela obedece mesmo sem ver. E isso é fé. Quando Deus diz para ela, quando o anjo diz para ela, levante-se, e não tem milagre nenhum. Não tem acontecido nada, mas ele diz: levante-se e levante o menino. Isso é fé, ela se levanta. O milagre começa antes da água aparecer. O primeiro milagre foi Agar se levantar. Deus frequentemente faz isso conosco. Antes de mudar a circunstância, Deus muda a nossa posição. Antes do milagre exterior aparecer, Deus nos faz e nos traz uma palavra interior. Observe a sequência do texto. Deus ouve o clamor, Deus fala, Agar levanta-se e levanta o menino, e só então Deus abre os olhos e ela vê o poço. Não é o contrário, ela vê o poço começa não, ela faz tudo sem ver o poço, ela faz tudo sem ver o milagre. Depois que ela faz, os olhos são abertos e ela vê o poço. Isso é extremamente importante para colocarmos em prática. Muitas vezes queremos ver o poço antes, queremos ver o milagre antes de nos levantar. Mas Deus diz para mim e para você: levante-se primeiro, tome posição. No hebraico, o verbo usado significa erguer-se, por isso que numa versão tem erguer-se. Significa tomar posição, significa reagir, significa entrar em ação. Deus está dizendo: não fique prostrado na sua dor, não fique parado no seu lugar, levante-se. E isso aparece em vários momentos da Bíblia. Isso aparece em vários momentos para várias pessoas na Bíblia. Deus disse a Josué: levante-se. Josué, quando havia perdido a guerra ali em Ai por causa do pecado de Acã, não foi por causa de Josué, Acã escondeu a capa, a gente conhece a história, tinha enterrado e tal, então por isso Israel perdeu a guerra, estava perdendo, e aí Josué se prostra e Deus diz: levante-se. Deus diz a Elias, quando ele estava na caverna escondido, com medo, sendo ameaçado por Jezabel: levante-se, coma. Deus diz a Jeremias: levante-se e vá à casa do oleiro. E eu quero dizer nessa noite uma palavra profética para mim e para quem precisar. Levante-se, tome posição, saia do seu lugar, fique de pé, erga-se. O
quarto ponto: o milagre só acontece quando obedecemos a palavra de Deus. O primeiro Deus fala, levante-se. Depois Deus abre os olhos, que mostra que a fé precede a visão. E a gente já sabe que a fé é as coisas que não vemos, mas que acreditamos, então ela precede a visão. E muitas vezes queremos primeiro ver, para depois acreditar. Mas no reino de Deus é o caminho inverso. Primeiro obedecemos a palavra e depois Deus revela o milagre. Então, abrindo logo um parênteses aqui, se você quer que aquela pessoa que você tem orado, que você tinha orado e deixou de orar, se volte para o Senhor, volte a caminhar nos caminhos do Senhor, comece fazendo a sua parte. Levante-se, vá lá, ore, converse com Deus, fale do amor de Deus para ele. O versículo 19 diz: Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. O texto não diz que Deus tirou um poço daquele momento. Isso é interessante, acontece na nossa vida direta. Ele abriu os olhos de Agar e o poço estava ali, mas ela não conseguia enxergar. E quantas vezes isso acontece conosco? Gente, quer ver uma situação? A gente está em um problema. É por isso que dizem que quem está fora do problema tem mais facilidade de resolver que quem está dentro. Quem está dentro não vê nada, ele não consegue enxergar. E é assim. E quando a gente está no problema, a gente não consegue. A gente tem que olhar realmente para o alto para entender. Mas é isso que Deus quer da gente. A gente, mesmo sem entender, a gente precisa confiar. E aí os nossos olhos são abertos. O problema não é a ausência de provisão. Deus não deixa de prover as coisas para a gente, não. O problema é que a dor nos impede de ver a provisão de Deus. A dificuldade nos impede de ver a provisão de Deus. Então, que você possa entender isso quando enfrentar o problema, pedir misericórdia, pedir graça, olhar para o alto, olhar para o céu de onde virá o socorro. Quem já se encontrou em um problema que não vê saída? É no meio do furacão. A palavra de Deus orienta a olhar para o alto de onde virá o socorro. E quando Deus nos abre os olhos espirituais, aí vemos solução, vemos caminhos, vemos oportunidade, onde antes a gente só via deserto. Aí nós vemos o poço, nós vemos o oásis que se fala. Então a gente precisa disso, a gente precisa estar atento à voz do Senhor. E neste texto a gente tem mais 3 verdades práticas. Nem todo deserto significa abandono. Às vezes é apenas parte da jornada. Deus continua ouvindo o clamor, mesmo quando ninguém mais nos ouve. Tem um hino que é um africano, parece que canta, que fala disso. Jesus está lá, quando ninguém mais me ouve nas horas difíceis. Jesus está lá, exatamente isso. Ele está lá quando ninguém mais nos ouve. Deus sempre tem uma provisão preparada, mesmo que eu e você ainda não consigamos ver, não consigamos enxergar, mas Deus já tem a provisão. A gente só precisa abrir os olhos espirituais. No mundo antigo, no Oriente Médio, especialmente nas regiões desertas, poço significava vida. Rapaz, é muita coisa que tem nesse assunto, mas vamos falar de algumas coisas. Sem água no deserto não há sobrevivência, não há futuro, não há esperança. Portanto, o poço representava salvação no meio da morte, e era isso que Deus fez. Ele vai, Ismael e Agar vão morar ali. E é curioso que há vários momentos importantes na Bíblia que acontecem ao redor do poço. Lembra ao redor da mesa. Depois eu quero até falar com o pastor uma sugestão do local para ter ao redor da mesa. O poço é o local onde aconteciam as coisas também. O servo de Abraão encontra Rebeca no poço, Gênesis 24. Jacó encontra Raquel no poço. Moisés, quando foge do Egito, que está lá escondido, ele encontra Zípora no poço. Isso acontece porque o poço era o centro de vida no deserto. Era isso que era o poço.
Há momento, e um momento mais profundo na Bíblia, e há um momento ainda muito mais profundo na Bíblia falando do impulso. Quando chegamos no Novo Testamento, encontramos algo impressionante. Jesus encontra uma mulher samaritana, justamente no poço. E ali ele diz algo extraordinário. Ele diz: quem beber da água que eu der, não mais terá sede. Ele está dizendo, ele está se revelando como a própria fonte de água viva. O deserto, o poço, melhor dizendo, tem muito significado, tem muita coisa. E às vezes na vida chegamos exatamente no ponto de H, cansado, desanimado, sem perspectiva, andando em derredor, sem fazer muita coisa, sem fazer nada, inclusive para o reino. Mas Deus ainda fala, e quando Ele fala, Ele diz: levante-se, tome posição. Talvez alguém que está nos ouvindo hoje esteja vivendo um deserto familiar, deserto espiritual, muitas vezes acontece conosco, inclusive com cristão, por que não? Deserto financeiro. Você olha para a vida e pensa: não há solução. Porque quando estamos no problema, estamos no meio do furacão, nós não vemos a solução. Precisamos olhar para a obra, precisamos pedir ao Senhor. Mas o mesmo Deus que ouviu Ismael no deserto continua nos ouvindo hoje. O mesmo Deus que abriu os olhos de Agar para ela ver o poço, continua abrindo nossos olhos para vermos os caminhos que Ele tem preparado para mim e para você. Então hoje Deus pode abrir os meus e os teus olhos para ver a provisão que Ele já preparou. A história começa com rejeição, com deserto e lágrimas, mas termina com provisão, esperança de vida, porque o nosso Deus é especialista em tornar deserto em fonte. E eu queria orar por você e por mim e por você, que você orasse também comigo e por mim. Porque essa palavra, apesar de ser assim, ela está sem calma, né? Ser uma palavra que talvez dê até sono, mas é uma exortação, meu Deus. A gente tem que se levantar, a gente tem que fazer algo por Ele, a gente não pode ficar na mesmice. Levante-se, levante mais alguém. Eu e você, que já temos experiência com Deus, possamos fazer isso. Então, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer pela Tua palavra, que colocasse em nosso coração. Pai, a porção da Tua palavra, ó Pai Santo, que tantas vezes já lemos, tantas pessoas já leu, tantas pessoas já comentou sobre ela. Mas, Senhor, nessa noite, que o Senhor